Mônica Dorim e a gente está falando ao pé do seu ouvido. Hoje a gente vai vamos conversar, na verdade, sobre autoamor e responsabilidade. É mais um daqueles temas que as pessoas ficam assim, ai meu Deus, o que é isso? Mas a gente vai conversar sobre essa situação onde a gente se responsabiliza pelo amor que a gente é, pela energia que a gente emana, pelas consequências das nossas manifestações. E se a gente é responsável pelas nossas manifestações, a gente precisa se amar para as manifestações também serem amorosas, não é mesmo? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, com mais profundidade, ok? Então, vamos começar do começo. Nós estamos, na verdade, numa sociedade que é dicotômica, né? As coisas ou são boas ou são ruins. Nós somos ensinados dessa forma. E o que acontece? Tudo que a gente faz, a maior parte do tempo, fica sendo empurrado nesse lugar de julgamento. A gente julga o que a gente mesmo faz, o que o outro faz como sendo bom ou ruim. Raras são as vezes que as pessoas olham para si e dizem assim, gente, isso que aconteceu comigo é responsabilidade de quem? Fui eu que emanei essa manifestação com essa pessoa, com aquela situação, ou foi só a pessoa que é responsável por ter feito isso para mim? Bom, as duas coisas ao mesmo tempo, porque tudo está acontecendo junto. A gente quando fica julgando muito o outro, a gente tira a responsabilidade da gente sobre todas as coisas que a gente faz. Então a culpa é do outro, porque eu sou boa, o outro tem que ser bom também. Aí o outro não é bom, então a culpa é do outro. Mas em algum lugar, o que é que acontece? Pode ser, existem muitas razões para as coisas acontecerem, tá? Não quer dizer que é uma razão só e nem a única razão que as coisas acontecem dessa forma, tá? Porque cada pessoa tem sua história e cada pessoa tem a fonte de onde sai a sua história e suas manifestações. Então, ela pode querer muito parecer ser uma pessoa boa porque não acredita que ou alguém disse para ela, se você justamente não for boa, você não vai para o céu, e essa pessoa tem muito medo de não ir para o céu. Então o que ela faz? Ela tenta ser boa, mas para ela ser boa, ela precisa atrair para perto situações ruins para ela demonstrar para todo mundo que ela é boa. Olha só onde a gente se mete, não é? Quando a gente isso não tira a responsabilidade também da pessoa que é, entre aspas, ruim, tá manifestando esse lugar de ser o malvadinho, porque essa pessoa acha que o mundo, que aquela outra pessoa que é boa não merece, não faz, não aquilo. Então essa pessoa, aspas, ruim, tem dentro dele os medos dele, de não reconhecimento, de se sentir abandonado. Então, o outro tem que estar perto, me dar satisfação, me dar o dinheiro, me dar o trabalho, me dar alguma coisa que eu acho que eu não tenho. E aí, como eu não me sinto capaz, eu vou lá e tento tirar do outro, porque eu não sinto capaz de manifestar isso sozinho. Então, esse lugar do que é a dor de cada um. A dor de cada um, o sentimento de cada um não importa se é bom ou se é ruim. Para a gente poder manifestar de maneira diferente do que a gente tem manifestado hoje, precisamos ver de onde sai essa manifestação. Isso que aconteceu conosco. Por que é que eu atraio a mesma situação o tempo todo? Então, o autoamor também fala de eu quero olhar para mim. Comigo mesmo acontece muitas vezes das coisas se manifestarem de maneira diferente do que eu queria, do que eu imaginava. E eu tenho que ir lá ver por que é que eu manifestei as coisas dessa forma.
e isso é um auto-amor, é cuidar de mim, é me responsabilizar pela minha própria energia e pela minha própria vida e não culpabilizar as pessoas por terem feito o que elas podiam fazer. Eu tenho que me responsabilizar pelo que eu atraio para a minha vida. E tudo, nós somos seres muito poderosos, nós manifestamos o tempo todo. Só que como a gente faz isso de maneira muito inconsciente, a coisa fica complicada, né? Porque a gente não sabe por que, que a coisa saiu daquele jeito, por que, que aquele bolo solou. A gente não tem a receita, muitas vezes, e a gente está experimentando receitas diferentes, ingredientes diferentes, para ver se sai um bolo. Quando se a gente vai, pesquisa dentro da gente, vai na nossa história e vê assim, tem uma receita da minha avó que solava toda hora. E eu tô repetindo essa receita da minha avó que sola bolo. E eu não tava nem sabendo que ela fazia isso e que eu tô repetindo isso. Muitas vezes não é a avó, somos nós mesmos. Porque uma vez eu solei o bolo, então eu me sinto incapaz de fazer bolo. Então toda vez que eu tento fazer bolo, eu me lembro que uma vez eu solei bolo e eu me sinto incapaz de fazer diferente dessa vez. Porque uma vez eu solei o bolo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, crenças que a gente tem dentro da gente e sentimentos até inconscientes, porque nem a maioria de nós não sabe por onde passa a nossa própria energia, por que é que as coisas aconteceram do jeito que acontecem. Por que eu falo de auto-amor? E responsabilidade, porque o amor que a gente tem por nós e não, em vez da gente ficar culpabilizando o outro, porque você é um cara mau, é uma mulher ruim, você fez isso, fez aquilo, a gente tem que olhar pra gente e ver amorosamente, aceitar as nossas incompetências momentâneas que aconteceram porque a gente não tinha consciência desse lugar, ou porque a gente foi ensinado desta forma, e é o jeito que a gente aprendeu. A gente não sabia que tinha aprendido dessa forma e que poderia fazer diferente. A gente provavelmente não sabe, a maioria das pessoas não sabe como mudar esse padrão e continua repetindo a mesma coisa e reclamando que o outro é culpado por... o meu bolo solou porque o vizinho gritou, e quando eu tirei, ele gritou exatamente no momento que eu abri o forno. Então toda vez que eu abro o forno acontece alguma coisa, bate um vento, o vizinho grita. Então não sou eu que não aprendi a cozinhar, é sempre o vizinho, o vento, o forno, a temperatura. Mas eu não me responsabilizo por olhar se tem gás, ver se a receita está correta, pesquisar como é que faz um bolo. Eu só culpabilizo o lado de fora. Nós todos, inclusive eu muitas vezes, não vou tirar o meu da reta porque eu tenho culpa no cartório, eu culpabilizo a situação, o destino, às vezes, enfim, as coisas que não saíram do jeito que eu queria. Esse bolo que solou, eu fico pensando assim, poxa, eu merecia um bolo. Eu tentei fazer tantas vezes esse bolo e esse bolo não cresce. Para outras pessoas cresce, para mim não cresce. Por que que aquele sola? Então, se a pergunta é por quê, a gente tem que fazer outra pergunta que é muito importante no auto-amor, que é olhar para si. Amorosamente dizer, fulano, amorzinho, o que acontece dentro de você que você não olha a receita? O que acontece dentro de você que você não se permite trocar informações com outros cozinheiros? O que acontece com você que você acredita que você não é capaz de cozinhar? E que põe culpa em tudo quanto é canto, vamos dizer assim, né? Ou que você acha que só a sua receita funciona, que a receita das outras pessoas não tem valor. E a receita das outras pessoas funciona. E o bolo cresce. Por que que você fica nesse lugar de achar um monte de coisas? E esse lugar, invariavelmente, para todo mundo tem um medo. Tem um medo ali dizendo, ai, eu não queria que fosse dessa forma. Ai, doeu da outra vez. Ai,
eu não sei se eu vou conseguir. Ah, eu não sei se o resultado vai ser bom, porque alguma vez não foi. Então a gente precisa olhar com muito, muito, muito carinho para os nossos medos. Isso é um grande auto-amor, um lugar onde a gente cuida da gente mesmo, de onde saem todas as manifestações da nossa vida. Todos nós somos seres muito poderosos. Manifestamos tudo o tempo todo, coisas boas e coisas ruins. Nós estamos manifestando. Então, precisamos olhar de onde saem as nossas manifestações. Com amor, sem julgamento. A coisa simplesmente é assim. Se a gente olha aquilo sem julgamento, a gente não repele aquilo lá, não fica com nojo daquilo lá, assim, ai, que pessoa ruim que é você que não sabe cozinhar. Teve circunstâncias na minha vida que eu não consegui cozinhar. E aí, aconteceu de que quando eu tento cozinhar, a coisa não funciona. O que eu preciso fazer? Olhar como é que foi essa primeira vez, ou quando foi que eu achei que não era possível cozinhar, quando eu achei que eu não tinha essa capacidade, quando foi que aconteceu, amorosamente, colocar essas histórias todas no colo e acolher elas, dizer assim, pô, é o que foi possível naquele momento. Mas isso não quer dizer que neste momento as coisas não possam acontecer de forma diferente. Isso tudo é auto-amor, é se cuidar desses aspectos da nossa manifestação na vida. Se a gente fica querendo julgar o outro, a gente quer mudar o outro pra gente ficar feliz. Isso é impossível, já vou dizendo, mudar o outro é impossível. A gente pode orientar o outro se ele pedir informação pra gente. Agora, forçar o outro a ser quem ele não consegue ser ou que ele não quer ser, é impossível. Então vamos cuidar da gente e naturalmente essa pessoa, essa situação vai se afastar, porque não tem mais necessidade da gente manifestar as coisas daquela forma. Isso eu aprendi com minha mestra Ramina Shaddai. Se vocês quiserem seguir o perfil dela, ela fala sobre isso o tempo todo. E eu aprendi muito. E tenho aprendido todos os dias uma coisa nova sobre como me cuidar, como cuidar da minha energia, da minha manifestação, daquilo que sai de mim. Essa é a responsabilidade que eu tenho. A única responsabilidade que eu tenho é o que sai de mim. E aí, o resto a gente vai dando conta na medida que vão se manifestando, que as coisas vão acontecendo, né? Tá certo? Então, é um assunto mais longo que 15 minutos, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo também. E a gente conversa mais sobre isso uma outra oportunidade, tá certo? Então, um beijo enorme e até a próxima.